Eu estou recebendo aqui o psiquiatra Dr. Rodrigo de Almeida Ramos, que trabalha lá na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e hoje está aqui para falar de transtorno bipolar. 11 anos de vida a menos. 11 anos de vida a menos. É uma doença. E o principal problema disso, Claudete, é que a maioria dos pacientes não tomam a medicação adequadamente. Nem sabem. Nem O diagnóstico é difícil. Muitas vezes vamos não começar sabem. explicando o que é o transtorno bipolar para ver se você se identifica. Isso já é um começo, né? O transtorno bipolar é uma doença que acomete uma área cerebral que é responsável pelo humor. Então, as pessoas têm crise de desequilíbrio, crises relacionadas a desequilíbrios do humor. Por exemplo, a gente tem a depressão. Gostei dessa balança. E a gente tem a euforia, né? No transtorno bipolar, a pessoa pode ter um desequilíbrio e ficar completamente deprimida. O que é a depressão? Perda de vontade de fazer as coisas, perda de energia, o sono fica muito, ou aumenta demais, ou fica diminuído, né? Ou a pessoa tem um desequilíbrio para euforia. Tecnicamente, o nome que a gente dá para isso é mania. Mania é o nome que vem do grego psicose e que não tem nada a ver com aquela, eu tenho mania de lavar a mão, eu tenho mania de fazer isso. Mania é uma euforia, mas é uma euforia extrema, que aproxima do que popularmente a gente conheceu como loucura. Quer dizer, a pessoa fica fora de si completamente, tem uma aceleração do pensamento. Mal? Por exemplo, alegre ou ela pode ficar louca, ou alegre... Louca no sentido de faz tudo, o mundo vai acabar. Louca assim, acorda de madrugada, limpa a casa inteira, se veste de um jeito absolutamente exuberante e vai para uma reunião. Ela fica completamente fora de si. Você olha para a pessoa e fala, essa pessoa não está bem. O caso é tão grave que muitas vezes a gente precisa internar o paciente para fazer com que ele volte ao normal. Agora, geralmente ela está feliz, mas muitas vezes a pessoa está extremamente irritada. O humor é irritável, então você fala com ela, ela explode e começa a quebrar a casa inteira, começa a querer te agredir fisicamente ou verbalmente, então é um problema realmente grave, né? Tanto no caso depressivo, que pode levar à ideação suicida, ou num caso de mania, nós podemos ter internação. Essa que é a questão. E é difícil ficar assim? Esse que é o normal, né? Quer dizer, se acontece uma coisa boa na nossa vida, a balança ela tem que ficar um pouquinho, uma coisa boa, perdão, ela tem que ficar um pouquinho pra cá. Só um pouquinho, não pode muito. Se acontece uma coisa triste, morreu alguém que a gente gosta, ela tem que vir um pouquinho pra cá. E né? nunca pode desequilibrar. Agora, quando a pessoa tem o diagnóstico, quer dizer, ela vive com esse desequilíbrio, a gente precisa de medicação para deixar ela sempre assim, ó. Nós vamos saber agora, com a participação via Skype de uma youtuber, ela é a Júlia Julie, ela tem apenas 28 anos, vai aparecer aí na tela. Oi, Júlia. Olá. Ela Olá, é do Júlia. Rio de Janeiro e tem transtorno, né, Júlia? Conta um pouco da tua história pra gente. Quando você descobriu que era um transtorno bipolar e foi difícil esse diagnóstico? Sim, o diagnóstico foi muito difícil. Em média, ele demora 10 anos. Para mim, demorou cerca de 5 anos para eu ser diagnosticada. Primeiro, eu tive um diagnóstico de transtorno de ansiedade, de pânico e tal. E em 2016, quando eu tive um caso de mania mesmo, né, com psicose, que aí que foi ter o diagnóstico de bipolar tipo 1, porque existem dois tipos, né? Tem um tipo mais que a pessoa fica mais depressiva e menos eufórica. E no meu caso é o tipo 1, que eu tenho a mania mesmo. Eu tive 2 vezes uma crise. A mania que você falou, que chamam de mania, que é esse estado eufórico exagerado. É isso, Júlia? Isso, exatamente. E ele falou bem que não é só eufórico para cima, mas também você fica muito irritado. Eu acho que isso é o mais marcante da mania para mim, é a irritação. Porque eu sou uma pessoa muito tranquila normalmente e durante a mania eu fico muito irritada. Agora, Júlia, infelizmente a gente sabe que existem muitos casos entre os jovens de suicídio no Brasil. Algumas das vezes, quando você estava com essa balança aqui que o doutor mostrou, desequilibrada, você pensou nisso? Sim, na verdade, é muito comum em pessoas bipolares que eu já conversei ter ideação suicida, né? Que é imaginar o suicídio, não querer fazer o ato em si, mas ter isso como uma opção na mente desesperada desde a infância. Eu tinha desde os 5 anos de idade já pensamentos nesse gênero e tal. E quando acontece uma crise, claro que isso se intensifica. Então é muito importante ir na terapia e conversar bastante nesse momento.
Você continua fazendo terapia? Sim, com certeza. Quanto Eu tempo acho que é faz? para a vida inteira. Uhum. Quanto Hã? tempo faz que você vai? Já faz uns 4, 5 anos que eu faço. O que mudou na tua vida? Como você se sente agora, na verdade? Você toma remédio também? Tomo remédio também, sim. É essencial no transtorno bipolar você tomar o remédio, porque é uma doença para a vida inteira e a tendência, se você não toma o remédio, é ir piorando e se agravando as crises, né? E eu me sinto hoje, assim, ainda me descobrindo, porque eu vejo que eu tinha muitos sinais, assim, desse desequilíbrio de humor desde muito nova, e esses sintomas foram se intensificando e virando o que foi a doença mesmo. Mas ainda estou aprendendo a lidar mesmo, é algo bem complicado, assim, não é algo que, você chegou, tomou o remédio e está resolvido. Por isso que a terapia é muito importante para acompanhar e ir resolvendo. Eu acho que o doutor falou do cigarro é uma boa comparação com, assim, os problemas da vida. Talvez uma pessoa que tenha mais traumas, né? O que minha psicóloga sempre fala, algo que coisas que acontecem na sua vida levam a desencadear esse transtorno, né? Uhum. E os seus relacionamentos com família, com namorado? Eu não sei se você já se casou. Eu sei que ela passa essas informações e conversa com pessoas que têm também, né, essa bipolaridade na internet. Como é que é? Era difícil se relacionar? Tá melhor agora? Sim, assim, durante as crises é muito complicado. Eu acho que a família tem que ter um conhecimento sobre a doença para ver o que é da pessoa e o que é da doença. Porque, por exemplo, eu não sou irritada, mas eu ficava muito irritada, respondendo mal às pessoas, tratando mal as pessoas sem nem ter consciência de que eu estava fazendo aquilo, sabe? Para mim, é uma coisa que muda a forma que você pensa e você vira como se fosse outra pessoa mesmo. Então, a família tem que ter muita compreensão e pensar, não, essa pessoa realmente ela não está no estado normal dela e conseguir perdoar, assim, porque causa muita impulsividade, você acaba tratando os outros de uma maneira que você não trataria normalmente. Então, causa, assim, muitos problemas para a família, amigos, etc. Uma coisa interessante, né, Júlia? O paciente ele não percebe que ele está doente. Provavelmente você não percebia que você estava fora de si, né? Isso é muito comum, né? Então, da segunda vez que eu tive, como eu estudo muito sobre o assunto e tal, eu já sabia que eu estava, mas mesmo sabendo que eu estava doente, algumas coisas passavam, sabe? Algumas coisas eu ainda achava que era eu normal. Eu queria insistir que não, eu sou desse jeito, vocês que estão errados, sabe? Tem uma coisa muito forte de você achar que você está certo durante esses momentos. E durante a depressão é o contrário, você acha que você é um lixo, que você está totalmente errado, que você não tem autoestima nenhuma, que você não presta. Você vai de um extremo ao outro, assim. Rapidinho, né? Ô, Júlia, eu queria agradecer a sua participação. Quer fazer mais alguma pergunta a Eu ela? queria só fazer uma colocação de como é importante a gente ver pessoas como a Júlia que tomam a medicação adequadamente. Porque o transtorno bipolar, se você fizer o tratamento adequado, fica absolutamente normal. Você veja uma jovem, bonita, conversa super bem, né? É bonito, assim. É uma doença crônica, né? Uma doença, como disse a Mas Júlia, os remédios ela vai ter que tomar pro resto vai da ter vida? que tomar pro resto da vida. Como quem tem pressão alta, por Como exemplo. quem tem pressão alta, como quem tem diabetes, né? Então é uma doença que não tem cura, mas tem controle total. E fora da crise, a pessoa tomando a medicação adequadamente, estando fora da crise, acabou o problema, ela tá ótima. Entendeu? Pode ser o que ela quiser ser na vida, ela não tem uma limitação. Sim, só não pode parar de Só se não tratar. pode parar de se tratar. Outra preocupação que eu sempre digo do paciente bipolar é ter uma boa noite de sono. Não que ela não possa eventualmente sair para balada, tudo bem, mas depois ela tem que garantir que ela vai dormir uma boa quantidade de horas. A insônia é o primeiro sinal de que alguma coisa está saindo do... Né, Júlia? Beijo, minha A querida. depressão, Viu? dormir demais também. Exatamente. É verdade. Um beijo, viu, linda? Beijo, obrigada. Olha, fala aí como que eu te encontro na internet, então, para bater papo. Tá. É Júlia Jolie, no YouTube é Júlia Jolie mesmo, Tá. e Júlia Jolie TV no Instagram. E as pessoas entram muito em contato com você? Sim, bastante. Eu tenho muito depoimento de pessoas bipolares que se descobriram por causa dos meus depoimentos e tal. Que bacana. E muita gente que foi buscar ajuda médica e tá bem agora. Tá vendo? Tá ajudando aí um monte de gente, jovens como você, e também não, porque não tem idade, né? Exatamente. Vou continuar conversando aqui com o doutor. Uma boa tarde para você, Júlia. Obrigada, viu? Obrigada, tchau. Beijo, tchau, tchau. Obrigado. Bom, doutor, a Júlia
tem, e me parece que os pais não, né? É. E aparece na infância, ela diz que desde os 5 anos ela tinha os pensamentos estranhos Isso. em relação ao suicídio. Aparece na adolescência, pode aparecer na fase adulta, e como que, de repente, o bipolar se mostra? O primeiro pico, geralmente, se a gente for olhar os estudos, é por volta dos 19 e 20 anos. É. A gente tem um pico também na adolescência e outro um pouquinho depois dos 30, 35 anos. Mas a maioria está entre 20 anos, 21, 22 anos. Mas o que chama a atenção da Júlia é começar aos 5 anos, não é tão comum. Né? Mas isso indica que provavelmente tinha algum fator psicológico que influenciou muito na formação da personalidade dela. Então, já desde o começo, começa a vir ideação suicida, ideias que não são comuns nessa idade. Agora, eu queria falar um pouco aqui, que eu acho que todos nós somos um pouquinho bipolares, né? Essa é a diferença, senão todo mundo vai se achar bipolar em casa. Porque tem dia que você tá bem, você tá feliz, tem dia que você tá meio nervoso, ou aconteceu algum problema, você tá com o humor mais alterado. Esse pode ser chamado o bipolar, não? Porque isso é normal na vida das pessoas, né? Eu brinco, o nome técnico dessa doença é ser humano. Tá. O ser humano sempre, às vezes, ou tá feliz ou às vezes tá triste. O bipolar são crises. A pessoa passa por períodos de semanas eufórica, irritada, querendo quebrar tudo em casa, ou semanas se achando um lixo, querendo se matar, achando que tá podre por dentro. Nós temos vários exemplos altamente depressivos. Então a pessoa tá com o cérebro funcionando errado. Por isso que a gente precisa de medicação. E por isso que precisa de internação, etc. No caso da Júlia, como é que se pegou o caso? Como é que se fez o diagnóstico? Quando ela teve o quadro de mania. Porque quando o paciente chega com depressão, o diagnóstico é depressão. Só que essa depressão pode ser uma depressão bipolar. Então, esse é o desafio da medicina. Como é que eu identifico uma depressão bipolar sem ter a mania? É isso que todas as cabeças psiquiátricas do mundo estão pensando em achar a melhor solução. Por enquanto, a gente primeiro trata como se fosse um episódio unipolar e vai observando. O grande lance é que a depressão bipolar e a depressão unipolar têm remédios diferentes. Sim. Se você der um remédio de unipolar para o bipolar entra em mania. E aí você vai ter um problema. Né? Então, depressão é um remédio. É bipolar é outro remédio. E depressão é apontada como o mal do século, né? Já há algum Exatamente. tempo pela medicina. E talvez esse diagnóstico, que é demorado para ser feito, possa estar aumentando os depressivos sem que sejam. Sem a gente saber se é unicamente depressão ou se ele é bipolar, com certeza. Eu queria deixar uma pergunta para você, só não me deixa esquecer a pergunta. Quando eu voltar, você já me responde aqui. Porque aí a gente se envolve em outros assuntos, né? Não, o que eu queria saber é o seguinte, o bipolar, ele pode, nesses casos de euforia ou de depressão, se envolver com outras coisas ou desenvolver outras doenças, como alcoolismo, né? Como uso de drogas, ou por causa disso se tornar ladrão, né? Uma pessoa que pode cometer atos que normalmente não faria. Eu já volto para você me responder, tá bom? Tá ótimo. Eu volto aqui com o doutor, hoje falando, né, psiquiatra, falando sobre o transtorno bipolar. E aí, doutor, pode desenvolver outras doenças? Está mais sujeito? Pode desenvolver, pergunta precisa sua, pode desenvolver e é comum. Uso de álcool, uso de drogas, porque quando a pessoa está eufórica, ela vai buscar no ambiente alguma coisa que faça com que ela se sinta um pouco mais calma, álcool. Quando a pessoa está deprimida, ela vai buscar no ambiente algo que faça ela se sentir mais eufórica, cocaína. Então, geralmente, nós temos essa comorbidade. Então, o indivíduo pode desenvolver dependência. E aí, a partir da dependência, entrar na criminalidade. Tráfico, roubo, mas só nessa situação. A bipolaridade, ela não mexe com índole, caráter, nada disso. Quando ela não está em crise, ela aquela pessoa maravilhosa. Maravilhosa, normal, não tem problema. Né? A gente tem muitas pessoas conhecidas, né? Um conhecido que já morreu, que a gente pode falar, é o Van Gogh. Van Gogh, o pintor incrível, era um bipolar
clássico. Até algum tempo atrás, a bipolaridade era tratada como frescura nesse país, em outros também, não é? Sim. As pessoas estão vendo o bipolar com outros olhos hoje? Ah, com certeza. Inicialmente, né, o primeiro nome do bipolar foi Até a lunático. depressão ninguém acreditava, Ninguém né? acreditava, agora está cada vez mais sendo É. respeitada. O primeiro nome do bipolar foi os lunáticos, eles eram lunáticos, É de acordo verdade, com a lua eles mudavam. É. Depois a psicose maníaca depressiva, Uhum. né? E agora o bipolar. Então começa a ser muito mais levado a sério. Até porque o episódio de mania não tem como não se levar a sério, a pessoa fica altamente fora de si, né? Ela precisa ser contida até o cérebro voltar a funcionar. E não há perigo em tomar remédio pro resto da vida? E são vários? Depende da medicação, né? Você vê que as medicações do bipolar são Então medicações... tem que procurar primeiro um bom psiquiatra Exatamente, também, exatamente. porque essa pessoa pode cair em mãos erradas. Exatamente. Todas essas medicações que são prescritas, nós sabemos a dose máxima que pode ser prescrita, como prescrever, são feitos exames de sangue para acompanhar todo o corpo e toda a dose da medicação no sangue. Então, são medicações consagradas há muito tempo. Bipolaridade, a gente fala desde o século II depois de Cristo. Então, a gente tem essa doença há muito tempo. Já se chegou a um controle Já maravilhoso. se chegou a um né? controle, tem algumas medicações muito consagradas. Então, assim, não tem problema nenhum em se tendo o diagnóstico de bipolar, vai ter que tomar medicação, mas a medicação não interfere em nada na vida da pessoa. Isso que é importante entender. Com um tratamento adequado. E Um é tratamento multidisciplinar É também? multidisciplinar, tudo na saúde mental é multidisciplinar. A gente tem o psiquiatra que vai fazer a medicação, a gente tem o psicólogo que vai controlar todo o ambiente da pessoa e ajudar na elaboração de planos futuros. E muitas vezes tem terapeuta ocupacional que vai ajudar a desenvolver as habilidades das pessoas para que ela possa se inserir no mercado de trabalho, né, e ter atividades funcionais. Também tem assistentes sociais, quer dizer, é multidisciplinar, é fundamental isso na psiquiatria. E a família? A família tem que participar, como disse a Júlia, né? Se a família não sabe o que é mania, se a família não sabe identificar que a pessoa está alterando o comportamento, vai ser um grande problema. E a família tem que estar ciente. Ela vai ter que tomar medicação e, em alguns casos de crise, pode ser que se tenha que internar. Internação curta, não é longa. Hoje os hospitais normais? Normais. Hoje os hospitais não são mais como eram antigamente, os hospitais psiquiátricos. Nossa, com choque. Exatamente, nada disso. Então nós temos tranquilidade no tratamento. Isso que é importante saber. Mas tem que ser um hospital psiquiátrico. Hoje em dia a gente tem hospitais psiquiátricos, inclusive foi aprovada uma lei que melhora as condições dos hospitais psiquiátricos, mas também tem hospitais gerais. Em hospitais gerais tem enfermarias psiquiátricas. Tá. Mas precisa ser uma equipe especializada, senão a gente não tem sucesso. Para informar, né, as famílias, porque em caso de crise, isso deve mexer com todos. na E para família. lidar com a ideação suicida, que muitas vezes acontece no hospital, a equipe tem que estar preparada. Então tem que ser um Qual pessoal o recado que especializado. você dá, então, para as mães, principalmente, pais, né? Mas as mães que estão assistindo o programa, se reconhecerem em seus filhos um bipolar, o que tem que fazer? Primeira coisa, não se assuste. Tem solução para esse problema. Segunda, procura um psiquiatra. Tira da cabeça a ideia de que psiquiatra só trata louco e que se você vai para psiquiatra você não tem mais solução na vida. De jeito nenhum. Nós não mordemos. Pode ir com tranquilidade. Hoje os tratamentos são consagrados e seu filho ou sua filha vão ficar muito bem. Você vai ter com certeza muito orgulho deles. E os próprios bipolares estão assistindo, se identificaram, já sabem, são, né? Tem que tomar o remédio, porque parou o remédio, voltam Volta as a crises crise. imediatamente, E não é? cada vez que vem a crise, Ela o vem mais cérebro forte. sofre mais, vem mais forte, a pessoa volta Bom, a pior. ponto de viver 11 anos a menos. 11 anos a menos. Isso quando não é... Agora, se tratar direitinho, vive igual. Tá. Não tem problema. Eu queria agradecer ao Dr. Rodrigo de Almeida Ramos, ele é médico Muito da Santa obrigado. Casa de Misericórdia lá de São Paulo. E o telefone de contato do doutor é 11, São Paulo, código de área, 50 53 50 20. Tá certo, doutor? Certinho. 50 53 50 20. Atende de forma particular também, né? Isso. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Fez Muito uma boa obrigado. viagem, friozinho Tranquilo, hoje, né? o friozinho tá bom. Tá ótimo. Muda um Tchau, pouco. tchau. Obrigada por Obrigado ter vindo, você. tá bom?